Amém? Vamos para a palavra do nosso Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 João capítulo 2, versos 28. Diz assim: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Vivendo entre a esperança e a santidade. Quando eu uso esse título para a mensagem de hoje, eu não estou falando do entre uma escolha de uma ou de outra, mas de uma questão de tempo. Vivendo entre a esperança da volta de Cristo e santidade. Em meio à santidade. Nós estamos na série expositiva de 1 de João, e esse livro, ele vai nos ensinar que a verdadeira fé cristã, ela se manifesta na comunhão com Deus, por meio de Cristo Jesus. Só Jesus pode nos levar à comunhão com Deus. Isso é sabido de nossa parte, né? Não tem outro caminho. A verdadeira fé cristã, ela é vista, ela é comprovada, ela é evidenciada por meio de uma vida de santidade. Não é por uma carteirinha de crente, não é pelas pessoas nos verem entrando nesse templo aos domingos, não é por nossas publicações, né, nas redes sociais, simplesmente, que as pessoas vão saber que nós somos de fato cristãos, que temos uma vida cristã. A vida cristã, ela é evidenciada por uma vida de santidade. A vida cristã, ela é comprovada por uma vida de amor prático, um amor demonstrado a Deus, que coloca Deus de fato acima de todas as coisas, né? E um amor para com os outros, para com os irmãos primeiramente, mas também dispostos a amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem, até aqueles que nos intentam mal. E essa não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível quando olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é capaz de nos capacitar a amar, a ter um amor prático. E a vida cristã, a fé cristã, ela é comprovada também pela permanência na verdade. Isso que fazemos aqui, ao vir todos os domingos, cultuar ao nosso Deus, nós oferecemos os nossos louvores a Ele, né? Apresentamos diante dele os nossos louvores, mas também nós reservamos um tempo apropriado para permanecer na verdade, se manter firme na palavra de Deus. Não é que nós só permanecemos na verdade ouvindo a pregação de domingo após domingo, mas no contato direto, constante
com a palavra de Deus. Como falei em oração, que é a nossa regra de fé e de prática. Eu acredito no que a palavra de Deus diz. Eu confio no que a palavra de Deus diz. E eu pratico o que a palavra de Deus diz. Essa é a fé cristã. É uma fé em movimento, uma fé prática, uma fé que se mostra por ações, por atitudes. E essa mensagem, né, esse resumo que eu trouxe aqui para vocês, ele é fundamentado nas principais ideias aqui de 1 de João, né? Ela reúne doutrina, né, a confissão correta a respeito de Cristo. Nós vimos isso no primeiro capítulo, também um pouquinho do segundo. Ela se manifesta, né, nós percebemos que essas verdades que eu falei aqui, ela está embasada na moral, né, na vida santa e obediência que João ensina, né, de obediência, e numa questão social, o amor pelos irmãos, o amor prático. No texto de hoje, nós lemos que a esperança da vinda de Cristo nos motiva à fidelidade e à santidade, refletindo desde já a imagem gloriosa que teremos quando Ele voltar. Em resumo, foi isso que o texto nos diz, o texto que nós acabamos de ler. A esperança da vinda de Cristo, ou da volta de Cristo, nos motiva, pelo menos deve nos motivar, à fidelidade a Ele e à santidade, fiéis à sua palavra nas nossas crenças e fiéis à sua palavra nas nossas atitudes. Santidade é a nossa adoração. Nós cantamos um louvor que fala disso. A nossa adoração a Deus é santidade, não é canções. E isso vai estar refletindo desde já, desde agora, a imagem gloriosa que teremos quando Ele voltar. Um dia nós teremos os nossos corpos glorificados. Um dia, quando estivermos frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, nós seremos ainda mais transformados do que aquilo que Ele já fez nas nossas vidas através da sua salvação. Nós somos chamados a não brincarmos de crente, ou a flertarmos com os princípios da palavra de Deus. Nós somos convocados a vivê-los, a praticá-los. João aqui nesse texto, ele está dizendo que a volta do Senhor Jesus Cristo é motivo para que nós estejamos focados, concentrados, dedicados a uma vida de fidelidade e santidade a Ele. Jesus vai voltar. Você acredita nisso? Você acredita na mensagem do Evangelho? Você tem certeza que Jesus vai voltar? Tem certeza? Tem dúvidas? Existem dúvidas da volta de Jesus? Para um homem, para o ser humano natural, diante daquilo que vemos, estudamos na história, é até natural acreditar que Jesus não vai voltar. 2000 anos se passaram, isso não aconteceu. Mas nós que somos de fato discípulos verdadeiros de Jesus, nós cremos no sobrenatural. Vai além do natural. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Quem sabe até já está voltando. Já se aproxima a sua volta. Quem sabe e quem nos dera
que fosse nossa a geração de ver a volta do Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais eu anseio a volta do Senhor. Diante dessa vida, desse mundo cão, né? Cada vez mais é necessário que os cristãos digam: Maranata, vem, Senhor Jesus, volta logo, Senhor Jesus, para termos as promessas realmente, não realmente vividas, cumpridas, mas para já experimentarmos as promessas do Senhor. Nós vivemos numa era de incertezas, né? Existem muitos medos em relação ao futuro. Existem medos pessoais, medos coletivos em relação ao futuro. Você tem medo do futuro? Tem alguma coisa acerca do futuro que te preocupa hoje? Enfermidades, inseguranças. Sim, muitos medos são reais. Crises econômicas, cada vez parece que está ficando mais difícil a vida, o sustento. Os conflitos globais, a gente tem conflitos no nosso país, conflitos políticos, talvez os maiores, pelo menos da nossa geração, né? Daquilo que nós vimos até hoje, talvez estejamos nos maiores conflitos políticos, mas conflitos globais, incertezas, os países cada vez mais, as nações cada vez mais preparadas para a guerra. É muita gente com um controle na mão que pode detonar praticamente o mundo. Sabemos que tudo está no controle do soberano Deus. Amém? Mas essa é uma realidade. As pessoas se armando cada vez mais para a guerra. Países até que não tinham costumes de guerra se preparando para a guerra. Vi hoje uma notícia, não sei se real, que na Venezuela está se convocando os civis para se prepararem para uma possível guerra. Pertinho da gente aqui. A gente não tinha costume de ver isso por aqui. Isso era coisa lá para a banda da Ásia, para acolá, né? África, Ásia, aqueles países acolá. Aqui não. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o futuro. E não sabemos o que o Senhor vai permitir acontecer aqui para frente. Mas para o cristão, o futuro não deve ser motivo de pavor, e sim de esperança, porque ele aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos medo, eu tenho medo da morte. Medo não da morte, mas medo da separação das pessoas que eu amo. E a palavra do Senhor tem martelado em meu coração que se o Senhor quiser me levar, Ele vai me levar para junto dEle. Eu vou estar com Ele. E eu preciso de fato acreditar nas palavras de Paulo, né? É muito melhor estar com Cristo do que tudo isso que vivemos aqui. As coisas que nós gostamos aqui
nem de longe se comparam das que estão por vir. Essa esperança, ela não deve ser uma esperança passiva, apenas de espera. Vamos aguardar aqui quando isso vai acontecer, quando nós vamos morrer ou quando Jesus vai voltar. Mas essa esperança, ela deve moldar o nosso presente hoje, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que é o motor das nossas ações, né? O combustível das nossas ações. João lembra que se realmente aguardamos Cristo, devemos viver de forma coerente, em santidade, para que não sejamos envergonhados quando Ele voltar. A pergunta que eu faço agora, a gente vai repetir no final: quando Jesus voltar, se Jesus voltar hoje, como Ele vai te encontrar? Como Ele nos encontra hoje, na nossa vida espiritual? Nós estamos em progresso? Nós estamos estagnados? Nós estamos em regresso? Nós estamos vivendo de acordo com a santidade dele? Ou nós estamos amando mais as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, essa vida, vislumbrando, né, ou flertando com o que o mundo tem a dizer? Tem uma ilustração aqui que diz assim: uma família vivia em uma casa de zona rural, no campo. Um dia o pai viajou a trabalho e disse aos filhos que voltaria em uma data incerta. Ele não disse a data que iria voltar, mas no entanto ele fez uma promessa para os filhos: quando eu voltar, vocês vão me encontrar aqui nesse portão. Os filhos, com o passar do tempo, cheio de saudade e expectativa, se revezavam no portão. Mas eles também não ficavam apenas olhando o portão. Eles sabiam que quando o pai voltasse, a casa deveria estar em ordem, os animais bem cuidados, bem alimentados, a plantação limpa e bem cuidada, eles como filhos, as suas tarefas em dias. A cada dia, a esperança do retorno os motivava a viver de forma mais honrosa, para que o pai tivesse orgulho deles quando ele voltasse. Os filhos queriam que quando o pai voltasse, ao ver a casa, o pai ficasse feliz e os elogiasse por ter deixado tudo bem arrumado. Estava tudo em ordem. A expectativa da vinda do pai não era apenas um sonho distante, mas era a força que levava às ações, era a motivação para as ações das coisas tudo em dia. Nós estamos esperando o Senhor Jesus voltar. O que Ele vai encontrar quando Ele chegar? O que Ele vai ver em nós quando Ele chegar? Vamos ao texto de hoje, ver por partes aqui o que é que esse texto nos ensina. Eu já falei o que é que ele nos ensina de maneira geral, mas observar alguns pontos importantes aqui.
No texto anterior, João advertiu sobre os anticristos e sobre a importância de permanecer na unção recebida, que é a própria presença do Espírito Santo, que dá sabedoria para distinguir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Vocês lembram? Agora, João ele transita aqui da parte teórica para uma parte mais prática, que é a defesa da verdade através de uma vida prática. A falsa doutrina dos anticristos, que nós vimos no texto passado, não afetava apenas a cabeça das pessoas, mas também a forma de viver, levando a uma indiferença moral. Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos muito convictos do que é verdade e do que é mentira, do que é verdade e do que é engano. E como é que a gente distingue isso? Para o homem que não tem Cristo, ele fica ponderando em muitas coisas, mas sem fundamentação. Mas para nós cristãos, é a palavra de Deus quem nos dá a direção para entendermos o que é verdadeiro, o que é falso. Se nós não estivermos atentos a isso, nós podemos ser enganados pelo falso, e não se trata apenas de ideias falsas, pensamentos falsos, mas esses pensamentos nos levam a práticas erradas e pecaminosas. Foi isso que João falou. Entender a verdade é importante, conhecer a verdade é importante, porque vai nos conduzir a uma prática correta. E é aqui que esse texto vai estar apresentando. Nós estamos vendo aqui em 1 de João, no versículo 28, até do capítulo 2, 28 até 3, a unção, ou melhor, a junção da ortodoxia com a ortopraxia, né? Na teologia é a fé correta, a crença correta com a prática correta, com as atitudes corretas. Nós não só precisamos saber o que é certo, nós precisamos fazer o que é certo. Concordam? Amém? Versículo 28. João ainda vai falar da permanência em Cristo e a confiança da sua vinda. Deixa eu abrir novamente aqui o texto. Vamos ler aqui. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém? Permanecei nele, para quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança, nós estejamos seguros de que estávamos andando em retidão, de que estávamos corretos, estávamos tendo uma vida correta aos olhos de Deus. Isso não significa perfeição ou sermos impecáveis, mas de que estamos sempre na direção certa. João novamente, com o termo carinhoso, filhinhos, nos conclama a permanecer em Cristo. A palavra permanecer é um verbo chave na teologia de João, e aqui a palavra significa habitar, ficar, continuar. Esse é o significado de permanecer. A permanência em Cristo não é um esforço humano isolado, mas uma relação contínua de dependência, fé e obediência. Repito, a permanência em Cristo não é um esforço humano isolado,
não é em alguns momentos, não é às vezes, mas é uma relação contínua de dependência dele, de fé e de obediência. Em tudo eu dependo do Senhor, em tudo eu confio no Senhor, em tudo eu obedeço ao Senhor. Vou falhar, vou tropeçar, sim, mas não vou cair e permanecer caído. Eu vou me levantar e vou continuar nessa direção de confiança, de fé, de obediência. Dependência, fé e obediência. A razão para essa permanência é a vinda de Cristo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E João diz aqui, olha, permaneçam nele, para quando ele voltar, vocês tenham confiança. E aqui está no sentido de que vocês tenham a alegria desse encontro, o prazer desse encontro, e até o orgulho, não de soberba, mas de saber que sempre progrediu na caminhada cristã, e que vai ouvir do Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. E ele diz que, vivendo assim, nós estaremos com confiança e não com vergonha. A volta de Cristo vai trazer vergonha também. E eu entendo, irmãos, que talvez o nosso pensamento é: eu sou de Cristo, eu tenho certeza da minha fé em Cristo, eu tenho certeza da minha salvação, já está bom demais. Eu sou humilde, sou humilde, não espero muita coisa, mesmo que eu não ganhe galardão, está bom demais. Mas o fato de não termos obras de justiças para apresentar diante do Senhor será motivo também de vergonha, até nesse momento. Talvez isso seja difícil de imaginar pela gente, ou até de você de repente acreditar que isso é o que está preparado lá. Mas a palavra de Deus nos fala de galardões, nos fala de coroas, nos fala de honra, de honrados aqueles que trabalham, se esmeram na obra do Senhor, e daqueles que escaparam, só fizeram escapar, digamos assim. Tem a salvação, é maravilhoso, é sim. Estamos livres da condenação eterna. Quando eu estava fazendo o seminário de teologia, a gente viu uma cadeira chamada missiologia, e era falando a respeito de grandes missionários, ou alguns missionários que consagraram as suas vidas para a obra do Senhor. E quando a gente estava estudando as biografias daqueles homens, eu me envergonhava. E cada biografia eu mais me envergonhava. E aí eu entendi melhor os galardões, as coroas. Quando eu vejo o que homens são capazes de fazer por amor a Cristo, e que eu não faço, que eu nunca fiz.
a volta de Cristo deve nos impulsionar a procurar viver cada vez mais parecido com Jesus, para que esse encontro não traga vergonha, mas sim confiança. O texto, ele também, eu estou falando nesse sentido, mas ele também se aplica àqueles que não permanecem em Cristo porque não são de Cristo, nunca foram de Cristo. E aí esses serão envergonhados, não só envergonhados, no sentido de passar vergonha, mas no sentido de ser separados eternamente do Senhor. Russell Shedd, ele destaca que permanência é a prova da autenticidade da nossa salvação. Quem está verdadeiramente em Cristo, persevera nele. A vida de Cristo será motivo de alegria para os que permanecem nele, mas de vergonha para os que vivem em pecado. Permanecer é seguir crendo e obedecendo. Quantos de nós vivemos como se Cristo nunca fosse voltar? Nossa fé se tornou, talvez, para muitos, um passatempo do domingo à noite. É bom, é legal, vou ver as pessoas que eu gosto, meus irmãos, meus amigos. Mas a promessa do retorno de Jesus é para nós, ou é para ser, a motivação da nossa vida, do nosso dia a dia. O que fazemos, pensamos e dizemos deve refletir pela pergunta: isso me causará vergonha ou me dará alegria, confiança quando Jesus voltar? O que eu faço? As minhas decisões, mesmo as mais difíceis, que envolvem questões complexas, mas que exige um posicionamento cristão, até as mais simples, do nosso comportamento em meio ao trabalho, à escola, os nossos relacionamentos com as pessoas que convivemos. Isso é motivo de vergonha ou de alegria na volta do Senhor Jesus? Como Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Querem abrir lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Permanecer em Deus, permanecer em Cristo, obedecendo, trabalhando para o Senhor, não é vão. Vai trazer recompensas maravilhosas, incalculáveis para nós hoje. Versículo 29 do capítulo 2, ele vai falar da evidência de uma vida justa. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aquele que é nascido dele pratica a justiça, vive de maneira justa, vive de maneira correta, não se alegra com a injustiça, não celebra a injustiça, mesmo que traga benefícios pessoais, diretos. Ele é justo, e aquele que é nascido dele pratica a justiça. A justiça de Deus é a base da nossa salvação,
E a justiça do crente é a evidência de que a salvação é real em nossas vidas. Quando estamos prontos a viver de maneira justa, mesmo que isso traga consequências para as nossas vidas, nós estamos provando que em nós habita o Espírito Santo de Deus, que nós pertencemos a Ele. Pessoas do mundo também praticam a justiça, mas não vivem pela justiça de Deus. A motivação é outra. Nós devemos praticar, precisamos praticar a justiça, viver a justiça, porque nós somos de Cristo. Assim como Ele é justo, nós que somos nascidos dEle, que temos Ele como nosso Senhor e Salvador, devemos viver de maneira justa. A justiça é uma evidência real, visível da nossa salvação. João não está dizendo que somos salvos por obras, mas que as obras são a prova da nossa salvação. Se Ele, Deus, é justo, então nós que somos seus filhos devemos refletir a sua justiça. Amém? A palavra que pratica nesse versículo, sabeis que Ele é justo e que todo aquele que pratica a justiça, essa palavra pratica a justiça, ela implica um hábito contínuo das nossas vidas. É um hábito nosso vivermos de maneira justa. E, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e ela deve causar reação nas nossas vidas. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e ficar passivos ou indiferentes com o que ela diz. Ela vai gerar ou obediência ou desobediência. Não tem neutralidade. E aqui nós somos hoje confrontados agora nesse momento com a justiça de Deus e a justiça do cristão. E o que é que você vai fazer em relação a isso? Quais são as decisões e as ações que você vai tomar em relação a isso? Só tem dois caminhos: obediência ou desobediência. Não há meio termo, não há indiferença, Não tem como ficar em cima do muro, porque o muro é desobediência. John MacArthur explica que uma vida justa não é causa da salvação, mas o resultado dela. A santidade é evidência externa de uma realidade interna. Iago Martins também comenta que não se trata de perfeição, mas de direção. O crente tropeça, mas a direção da sua vida é para a justiça, enquanto o incrédulo se deleita no pecado. O cristão, ele vai tropeçar, ele vai cair em algum momento, mas a sua direção é para a justiça. Ele vai levantar, ele vai sacudir a poeira e vai em direção à justiça. O incrédulo, ele vai se deleitar na injustiça, no pecado. É assim. Não, mas se eu fizer isso aqui, eu vou me dar muito bem. É assim mesmo. Deus perdoa. Deus perdoa arrependimento. Deus não perdoa pecado assim. Deus perdoa arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude em relação ao pecado.
nem sempre as decisões são fáceis, mas o cristão deve sempre priorizar fazer a vontade de Deus. Isso sempre vai acabar melhor, vai ser sempre o melhor fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, um verdadeiro cristão tem um desejo e um esforço para viver de forma justa, mesmo que falhe. Como o próprio João dirá lá no versículo 9 aqui do capítulo 3, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Amém? Podemos nos perguntar: minha vida é caracterizada pela busca da justiça ou por um conformismo com o pecado? O que é que caracteriza? Como você avalia a sua vida? Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz que a fé sem as obras é morta. A nossa fé só é viva pela prática da justiça. Por prática. Capítulo 3, versículo 1. João agora vai falar da nossa incrível identidade. Somos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus? Parece que está deixando gente em dúvida. Somos filhos de Deus. Amém? João, tomado, deixa eu ler aqui o versículo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Nós somos estranhos ao mundo, nós somos alheios ao mundo, de uma maneira que, se nós somos bem aceitos pelo mundo, isso significa que nós não estamos vivendo a semelhança de Cristo, porque o mundo não aceitou Cristo, jamais aceitará os verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. João, tomado aqui de grande alegria, de grande convicção, nos convida a ver a magnitude do amor de Deus. A maior demonstração desse amor é o fato de nos tornar filhos de Deus. Ele não apenas nos chama de filhos, mas afirma que de fato nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus é uma realidade presente, uma nova identidade que recebemos pela fé em Cristo. Essa identidade nos distingue do mundo, que não pode nos reconhecer porque não conheceu a Deus, não reconheceu a Deus. Irmãos, quando nós vemos o mundo aplaudindo crentes, olha que tem alguma coisa estranha. Quando nós vemos o mundo concordando com o que alguns crentes publicam aí nas redes sociais, porque hoje está cheio de pessoas que a gente aqui do nosso convívio, que nós sabemos que não conhecem a Cristo, que não são cristãos, não são crentes, e estão lá repostando posts de pastores aí, né? Porque tem aquelas mensagens, né, de conformismo com o pecado, de aceitação ao pecado, e isso o mundo aplaude, e ele quer isso, né? Mas a mensagem do Evangelho é de confronto para as nossas vidas hoje, que estamos aqui seguindo a Cristo. Hoje a mensagem é de confronto,
quanto mais para aquele que vive no pecado. É de confronto. É a verdade. Foi assim que Jesus pregou, confrontando os pecados, em amor, em misericórdia, mas confrontando. E todos os mensageiros de Deus traziam mensagens de confrontos, e eles foram rejeitados, perseguidos e mortos por causa da mensagem que transmitiam. Nós somos filhos de Deus, nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e nós não podemos nos conformar, como diz Romanos 12, com esse mundo. É assim mesmo. Não, se a gente for viver desse jeito, a gente não faz nada. Essa é a realidade. Bem-vindo ao cristianismo. De dificuldade de viver nesse mundo, porque os padrões dele são corruptos, caídos, satânicos. Os padrões da palavra de Deus nos chamam a sacrifícios dia após dia. Quem quiser seguir ao Senhor Jesus, negue-se a si mesmo dia a dia, toma a cruz e segue. É esse o caminho. Não é o convite para uma excursão maravilhosa, não. É de um caminho de dores, mas que tem um destino maravilhoso. Enquanto o mundo tem um caminho de prazeres desse mundo, mas o seu final é morte. A separação eterna de Deus. A filiação não é um direito, mas um presente da graça. É a maior bênção, ou maior honraria, ou aquilo que nos dá, deve dar maior honra, alegria a um ser humano. De ser recebido, de ser chamado de filho de Deus. O mundo aí está sempre à busca de glória. As pessoas querem glória, as pessoas querem ser exaltadas, querem ser honradas, querem estar em lugares de honra, mas não há honraria maior em todo o mundo do que ser feito filho de Deus. Nós já temos a maior dignidade, a maior honraria. Somos filhos de Deus. A razão pelo qual o mundo não nos conhece é porque ele não conhece a Deus. João 1,10 falou isso. O mesmo João, lá no Evangelho, capítulo 1, versículo 10, disse isso. Eles veem nossas ações, mas não entendem as fontes dela. O Espírito Santo que nos capacita a viver uma vida que contrasta com o pecado do mundo. A nossa diferença, portanto, é uma prova de filiação. A nossa diferença ao mundo, aos padrões do mundo, é uma prova da nossa filiação, de que somos filhos de Deus. Para a gente encerrar, vamos para os últimos dois versículos, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. João fala sobre nossa identidade presente. Agora somos filhos de Deus, e a nossa identidade futura, o que haveremos de ser. O nosso destino é a glorificação, a transformação final
que seremos semelhantes a Ele em natureza, porque o veremos em sua glória. A visão de Cristo em sua plenitude nos purificará e nos conformará à sua imagem. Essa esperança futura não é um sonho passivo, ela tem uma consequência prática: a purificação presente. O fato de sabermos como seremos no futuro deve nos impulsionar para uma purificação presente. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3:18. Vamos abrir lá esse versículo. A esperança da vinda de Cristo transforma a vida presente do crente. Ela promove santidade prática e molda as atitudes e escolhas diárias. Assim, o cristão antecipa hoje a glória que terá lá no futuro. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E aqui estou só um trecho, deixa eu abrir lá também. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que Paulo está querendo dizer é que, a partir do momento que Jesus Cristo entra em nossa vida, começa a ter uma transformação gloriosa em nossas vidas. Nós vamos dia a dia nos assemelhando ao Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece com todo crente verdadeiro, todo cristão autêntico. É isso que acontece. Vai sendo transformado de glória em glória. Vai brilhando mais e mais, como a vereda do justo. É assim a nossa vida, irmão. É isso que deve acontecer na nossa vida. O que é que você está fazendo hoje para ser mais parecido com Jesus? Diga aí, para você mesmo, não diga para mim aqui não. Mas o que é que você está fazendo hoje para ser mais parecido com Jesus? A esperança do retorno dele deve te motivar a abandonar o pecado e a buscar a santidade. Se você sabe que vai encontrar com o Salvador face a face, isso não deve te levar a viver de qualquer jeito, mas sim a se purificar e a se preparar. Sara assustou mais gente não, só a mim mesmo, né? A verdadeira esperança do Evangelho não é a de um bilhete de entrada gratuita no céu, mas de uma nova vida que começa hoje, ou melhor, que já começou. Não é só o que vai acontecer, é o que já está acontecendo nas nossas vidas. Essa deve ser a verdadeira alegria, esperança do cristão. E eu concluo fazendo uma ligação desse texto com o todo das Escrituras. Esse texto ele aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo como o centro de tudo. A permanência mencionada lá no versículo 28, mencionada por João, remete a Jesus lá em João 15, o da videira e os ramos. Temos que permanecer, permaneçam em mim, para que tenham vida. A justiça que devemos praticar é a de Cristo, que se tornou a nossa justiça. Ele é a nossa justiça.
E por Ele ser a nossa justiça, nós devemos praticar a justiça. Nós falamos também da filiação. Somos feitos filhos de Deus, somos filhos de Deus. E isso remete, ou melhor, e essa filiação que nós recebemos é fruto da nossa união com o unigênito Filho de Deus, Jesus, que nos adota como irmãos. A esperança, que falamos agora por último, de sermos como Ele, se cumpre em nossa futura glória, quando a nossa semelhança com Cristo será completa. Não iguais a Ele em poder e autoridade, mas semelhança cada vez mais perfeita com Ele. A mensagem da semana passada tratou da permanência na verdade. Essa trata nas consequências dessa permanência. Vida de santidade. Vida como filhos de Deus. Vida em justiça. Em esperança. Elas não podem ser separadas. Um entendimento correto da prática. A verdadeira fé em Cristo não é apenas uma crença, mas uma forma de vida. A esperança no seu retorno não é uma ideia distante, mas a motivação mais poderosa para a nossa purificação hoje. Se você está em Cristo, você tem essa esperança e essa identidade. Viva como um filho de Deus, na certeza de que a sua purificação agora é a sua preparação para a glória futura. Que a promessa da sua vinda, da vinda do Senhor, nos leve a viver de forma santa e irrepreensível. Irrepreensível significa não ter de que receber repreensão, andando reto, andando correto, para que tenhamos confiança e não vergonha quando o vir face a face. Amém.